noite a todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um prazer, um privilégio estar mais um domingo com vocês. Nós estaríamos hoje no nosso primeiro culto presencial em nossa igreja, nesse período de pandemia. Tínhamos tomado uma decisão de retornarmos, mas devido ao aumento de Covid-19 em Barreiras, nós resolvemos na quarta-feira passada, no dia 15/7, resolvemos suspender todas as nossas atividades presenciais. Então foi bom porque a prefeitura também se posicionou, também interrompendo todas as atividades das igrejas a partir da 0h do dia de hoje, né, dia 19/7. Então todas as atividades canceladas, entre outros cancelamentos que fizeram, e nós já estávamos enquadrados nessa posição, nesse novo direcionamento da prefeitura. Nós vamos continuar com as pregações em Filipenses, como nós vínhamos habitualmente todos os domingos às 19h30, e contamos com a audiência de vocês, com a frequência de vocês juntamente conosco, cultuando ao Senhor. Eu peço oração a vocês para que o Senhor nos dirija, nos oriente em qual livro nós vamos expor na sequência após o livro de Filipenses. Temos aí mais um mês e 40 dias mais ou menos de pregações, mais 5 pregações. Estamos no 14º sermão e ao total de 19. Então vamos orando. Eu tenho orado e peço oração também para que Deus me dê sabedoria no que fazer, qual o próximo livro a expor. Tenho pensado em algumas coisas, mas eu não quero me precipitar. Eu espero que o Senhor nos dirija para o que faremos a seguir, qual o próximo livro, né? Então, que Deus continue nos dando sabedoria e que esse tempo de hoje seja um tempo relevante para a glória dele, e eu estou muito feliz de estar continuando com vocês. Eu tinha ficado um pouco triste porque eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar agora sem eles, sem estar com eles, né? Pela internet, nos domingos às 19h30, então tínhamos já um plano, já tinha até compartilhado com vocês, mas vamos continuar por aqui, por enquanto. Deixa o plano lá em stand-by e nós veremos como faremos para frente, ok? Vamos orar para iniciarmos a exposição da Palavra de Deus nessa noite. Deus eterno, eu te agradeço pelo privilégio que temos de estarmos juntos mais um domingo. Oh Deus, muito obrigado. Sei que a situação do momento não é fácil, nos sentimos tristes por ver a necessidade de um isolamento social, a necessidade de continuarmos com esse confinamento, mas é algo necessário devido à situação do momento. Peço a Ti, ó Deus, pelas pessoas da cidade de Barreiras, com esse avanço do coronavírus, com mais casos aparecendo, tenha misericórdia, Deus, cuide dos Teus servos, cuide, Senhor, da população, dê sabedoria às autoridades da área da saúde, para que possam, ó Deus, ter posturas, atitudes, posicionamentos, ó Deus, que venham a ajudar no controle dessa situação, para que não se propague com situações mais graves, com situações que possam sair do controle das autoridades da saúde. Muito obrigado por tudo. Coloco diante do Senhor o tempo que teremos agora, a reflexão na Tua Palavra. Me dê sabedoria, ó Deus, para a exposição da Tua Palavra, como o Senhor tem dado até aqui, e que seja um tempo bom, tanto para mim como para os irmãos que estão me ouvindo, para as pessoas que estão mais próximas, os que estão mais distantes, que todos sejam alcançados pela Tua Palavra e que sejam desafiados a colocá-la em prática para a glória do Senhor, no nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Nós daremos continuidade hoje, como eu falei, o 14º sermão, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Hoje nós vamos falar das crises relacionais. Crises relacionais é o nosso tema de hoje. Esse texto, ele diz respeito a trazer alegria para a igreja. Evódia e Sintique, duas mulheres que estavam na igreja, e toda a igreja de Filipos estava vivendo um momento complicado, onde uma crise relacional tinha se instaurado na igreja através dessas duas mulheres,
com elas, o problema era entre elas, e Paulo ele escreve esse trecho, esses 3 versículos, dando algumas orientações muito interessantes nessa parte inicial. Frequentemente nós nos deparamos com conflitos relacionais em nossas vidas, né, nos lares, na família, na igreja, né, e não é fácil, são momentos difíceis, né, que vivemos, mas sempre a ideia, a necessidade de buscarmos a reconciliação, para buscarmos a restauração dos relacionamentos é muito importante. E nós vamos entender isso hoje de uma forma bem interessante. Nós vemos nesse trecho o apóstolo Paulo em busca da reconciliação de 2 irmãs da igreja, 2 irmãs que estavam vivendo uma crise relacional. Muitas vezes nós não agimos de forma correta quando nos deparamos com as crises relacionais na igreja. Muitas vezes as nossas atitudes não são as atitudes corretas, atitudes ideais, né? E algumas vezes nós nos sentimos desencorajados por acharmos que isso não deveria acontecer na igreja. E na semana passada eu falei que muitas vezes os novos na fé, eles estranham muito esses problemas. Mas uma igreja ela é composta de pessoas, seres humanos, pecadores que têm dificuldades e que precisam da misericórdia, da graça de Deus, precisam de tratamento, de orientação, para que possam superar os seus problemas, as suas dificuldades, os seus conflitos. Muitas vezes nós, desencorajados, também desencorajamos outros que estão próximos de nós, então nós precisamos tomar muito cuidado quanto a isso. As crises relacionais, elas têm solução, e é importante que nós prestemos atenção à exposição da palavra nessa noite, e eu creio que ela vai nos nortear, e o desencorajamento eu creio que não vai ocorrer na sequência das nossas vidas, da nossa caminhada como igreja, se nos depararmos com alguma crise relacional. Outras vezes, diante de crises relacionais, nós tomamos partido, né, de um lado ou de outro, por afinidade, ou por posição, ou por interesse, muitas vezes, né, às vezes por parentesco, tem muitas possibilidades. Ainda em outras situações, não nos sentimos capazes de agir como instrumentos de Deus para a reconciliação, achando que Deus vai usar outra pessoa e não nós. Mas quando determinadas situações em relação aos relacionamentos vêm a nós, tomamos conhecimento, ou temos a oportunidade de cuidar de situações assim, nós precisamos entender que se o Senhor permitiu que nós tivéssemos o contato, presenciássemos ou tomássemos conhecimento da crise relacional entre pessoas, é porque o Senhor tem o objetivo de nos usar nessa situação, nesse momento. Então nós não devemos nos acovardar, nem fugir, nem fazer de conta que não estamos sabendo, não. Nós precisamos orar pela situação e enfrentarmos a situação sabendo que o Senhor quer a restauração dos relacionamentos na igreja, na sua igreja. Sua igreja tem que andar tranquila, com os relacionamentos restaurados, alinhados, segundo a sua palavra. Nessa noite, nós vamos ver que atitudes leais restauram crises relacionais. Então nós vamos entender, através dos escritos de Paulo, vamos ver 3 atitudes bem interessantes que Paulo aconselha, orienta aqui nas entrelinhas, para que os irmãos da igreja de Filipos agissem naquela crise relacional que estava ocorrendo entre as 2 irmãs que eu já falei, Evódia e Síntique, né? Então, capítulo 4, versículos 1 a 3, nós vamos ver essas 3 atitudes que Paulo nos direciona aqui. A primeira atitude, diante de uma crise relacional que nós precisamos ter, nós precisamos ser encorajador. A minha postura tem que ser de um encorajador para cuidar da situação, para enfrentar a situação, para enfrentar o conflito, né, a crise relacional entre as pessoas. Então, inicialmente, nós vamos ler o versículo 1 e ver essa primeira atitude. Versículo 1 do capítulo 4 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Interessante aqui,
um desejo ardente do apóstolo Paulo, né? Ele tem um desejo ardente, ele ama aquela igreja, tem saudade, tem um desejo ardente de vê-los, né? E ele se preocupa com a questão da comunhão deles, que eles caminhassem firmes no Senhor, alegres no Senhor, era o desejo dele. Ele vinha falando dos inimigos e dos amigos da cruz de Cristo, nós vimos isso na semana passada. Falou também na necessidade de termos Cristo como modelo e de sermos modelo para outros, né? Sermos o modelo que os outros estarão observando e estarão seguindo. Ele inicia o capítulo 4 agora falando das saudades que ele tinha dos irmãos. É interessante, ele estava longe deles, né? Não era fácil para ele, sentia saudades, ouvia falar, eu creio que as lembranças eram muitas, a alegria de ouvir falar dos irmãos era muito grande, mas as saudades também eram muito fortes. Então agora ele encoraja os irmãos de Filipos a permanecerem firmes no Senhor, a manterem a posição de servos do Senhor, a posição que eles tinham, prosseguindo para o alvo, sem tirar os olhos do alvo, sem se distraírem com nada, nada poderia distraí-los. Então ele, diante de uma situação agora de crise entre duas irmãs na igreja, ele procura orientar, né, a igreja, para que a igreja caminhe de uma forma que os conflitos não viessem a minar a alegria, a paz, a tranquilidade, o testemunho da igreja. Seria muito ruim se a situação continuasse. Nós não sabemos o que aconteceu entre essas duas irmãs, né? A Bíblia não deixa claro os fatos que ocorreram, o que aconteceu, quem falou o que, ou quem fez o que, não deixa, de forma alguma não deixa claro. Antes, o companheirismo das duas foi motivo de alegria para Paulo, mas agora elas estavam separadas, estavam desunidas. É interessante que somos seres humanos e muitas vezes falhamos, erramos. E às vezes nos relacionamentos há necessidade do reconhecimento de erros, de pecados, de falhas, de atitudes que às vezes trouxeram algum tipo de conflito, né, no relacionamento. E às vezes, por mais amigos que sejamos de alguma pessoa, temos muita dificuldade em relação a ajustes quando os desentendimentos ocorrem. Então é interessante, a mensagem de hoje é uma mensagem uma mensagem para todos nós. Desde a queda de Adão, o eu tomou conta de nós. Temos o eu muito forte dentro de nós. Um exemplo que eu vou dar aqui: se nós tirássemos uma foto, né? Tivéssemos com um culto presencial, tirássemos uma foto e você fosse ver a foto, né? Quem que você ia procurar em primeiro lugar nessa foto? Você, né? Por natureza nós queremos ser o centro. Nós pegamos uma foto e vamos procurando. Eu geralmente sou assim, uma foto em que a igreja tal, vou ver onde que eu estava, o que eu estava fazendo, como que eu estava, como que eu me posicionei, né? Mas na verdade nós temos no nosso interior essa puxada para querer ser o centro. Onde eu estou? Como que eu estou? Né? Paulo inicialmente ele investe na vida de toda a igreja. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. É o que fecha aqui esse versículo. Todos deviam continuar olhando para Cristo. O alvo deles era Cristo. Cristo era o modelo deles. Eles não deveriam tirar de forma alguma os olhos de Cristo. De forma alguma. Todos deviam continuar olhando para Ele. Os conflitos são comuns entre nós, nos nossos lares, no trabalho, na escola, na igreja, com amigos, com pessoas com quem nos relacionamos, né? Os conflitos são comuns. Onde pessoas se relacionarem sempre vão acontecer conflitos. Não adianta, não tem como, porque não somos exatamente iguais, somos diferentes. Os conflitos não agradam a Deus. E situações de conflito causam muita tristeza a todos e muitos desgastes. Paulo inicia essa parte da carta encorajando a igreja. Era para o Senhor que eles deviam olhar, não para as pessoas. Infelizmente, nós temos uma dificuldade na caminhada, nos relacionamentos, de tirarmos os nossos olhos do Senhor
e colocarmos os nossos olhos nas pessoas. Elas são falhas, são imperfeitas, e nós vamos encontrar muitas falhas, e nós vamos nos decepcionar, nós vamos ter muitos problemas. Nós ouvimos falar de muitas pessoas que deixaram igrejas boas até, porque viram alguma falha em alguém, alguma imperfeição em alguém, tiveram alguma crise relacional e saíram fora, e não resolveram a crise. E saem com essa crise, com essa mágoa, com essa tristeza, e vão levando isso, e vão para outra igreja, e daqui a pouco tem um problema lá, também não fica, sai, vai para outra igreja, e assim vai. Verdadeiros nômades, né? Peregrinos, peregrinando de igreja em igreja. Infelizmente tem pessoas que são assim, que vivem assim, porque nunca param para acertar. Mas é interessante, aqui nesse trecho que nós estamos lendo, nesse trecho inicial, o apóstolo Paulo ele encoraja a igreja, né, a parar, olhar para Cristo, não ficar olhando uns para os outros. Hebreus capítulo 12, versículo 15 diz o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O escritor do livro de Hebreus, ele dá aqui um alerta: cuidem, vigiem, que ninguém se exclua da graça de Deus. E o que levaria alguém a se excluir da graça de Deus? Ele fala na sequência: uma raiz de amargura, uma raiz venenosa que poderia brotar e causar perturbação, contaminando os relacionamentos. Possivelmente algo aconteceu entre essas duas irmãs que bloqueou, que travou e que poderia virar uma raiz de amargura. Então é uma situação que requer cuidados. Situação como a de Evódia e Sinti, que lamentavelmente acontecem nos dias de hoje nas igrejas. Não foi só lá no primeiro século não, mas a igreja não deve se abalar. A igreja deve, de uma forma geral, olhar para Cristo. Ele é o nosso alvo, ele não falha, e isso nos encoraja. Então a primeira atitude diante de uma crise relacional, segundo os escritos que nós temos do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, é que na crise relacional eles deveriam ser encorajadores e não ter atitudes muitas vezes de rebaixar ou de tomar partido, não, encorajadores. E ele trata aqui com esse texto de uma forma muito especial, eu quero voltar nele. Portanto, meus amados, portanto, meus irmãos, a quem amo, de quem tenho saudades, vocês são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Então o desejo dele é que eles permanecessem firmes no Senhor, que eles fossem pessoas que diante de crises relacionais, eles fossem encorajadores, permanecessem unidos, não desunidos, não distanciados, não indiferentes, não virando as costas para uma das partes ou para as duas partes, mas voltando-se para elas como encorajadores. A segunda atitude diante de uma crise relacional está no versículo 2, nós devemos ser imparciais. Eu devo ser imparcial diante de uma crise relacional que eu enfrente na minha igreja. Não devo tomar partido de forma alguma. O versículo 2 diz o seguinte: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. O apóstolo Paulo aqui, ele roga a Evódia e também a Sintique. A ideia é que ele chama elas para o lado, né? Ele convoca elas, né? Para que vivam em harmonia. Porque a desarmonia estava instalada, era visível, chegou ao conhecimento dele lá em Roma. Olha só a situação, eles estavam a mais de 1000 quilômetros de distância e chega ao conhecimento dele que havia um desentendimento entre elas. E ele trata aqui de uma forma imparcial: rogo a Evódia e também a Sintique. Ele não chamou só a Evódia para falar com ela, né? Não se referiu a ela na carta, e também não se referiu só a Sintique. Ele rogou, ele pediu, ele chamou as duas, chamou para o lado, né? E chamou as duas para que vivessem em harmonia no Senhor. Paulo aqui, encarcerado, né, escreve à igreja de Filipos, tentando reconciliar essas irmãs. É interessante, eu falei que ele estava aproximadamente 1000 quilômetros, mais de 1000 quilômetros era a distância. Era uma distância
que eles levavam naqueles dias cerca de 30 dias de viagem para chegarem até onde Paulo estava, né? Era por mar, era por navios, e naquela região, a costa marítima, muitas vezes ela era tomada por ventos intensos, e uma viagem que levaria 30 dias, ela às vezes levava muito mais tempo. Mas a gente vê aqui uma preocupação, um cuidado, e nesse versículo 2, inicialmente a gente vê que Paulo intervém com um coração cheio de ternura. Suas palavras deixam muito claro isso, essa ternura. Rogo, né? Da ideia de chamar para o lado, como eu já falei um pouquinho atrás, né? Chamar para o lado, convocar para a próxima, solicitar, pedir para aquelas pessoas. Paulo está tão interessado em resolver a situação das irmãs, que chega ao ponto de implorar. Quantas vezes no pastoreio das igrejas nós nos encontramos diante de situações assim, de desentendimento, de crises relacionais, que nós tentamos chamar, aproximar para resolver, e muitas vezes não conseguimos êxito inicialmente. As partes se põem firmes, né? Se posicionam e não querem, e a gente às vezes passa a orar, um pastor, um conselheiro começa a orar e chamar as pessoas, tentar juntar para resolver os problemas. Ele, o apóstolo Paulo aqui, desejava que elas se acertassem para que a igreja voltasse a ter uma vida normal. Porque não é normal pessoas que convivem, que têm afinidade, que estão dentro de uma igreja, quando existe um problema, uma crise relacional, daqui a pouco, com pouco tempo, as pessoas já ficam sabendo, né? Vê aquela irmã que está na porta, a outra vem chegando, ela vai e senta, a outra vai e senta do outro lado, bem longe, quando muitas vezes anteriormente estavam juntas, faziam trabalho juntas, sentavam juntas, ou sentavam juntos, irmãos, né? De uma forma geral. Isso às vezes famílias vivem isso, porque às vezes o problema foi com um de uma família, o outro de outra família, e aí teve o desentendimento, a crise relacional, daqui a pouco corta-se a amizade, né? Uma família senta de um lado da igreja, outra senta do outro, muitas vezes uma família vê qual é o dia que um vai na igreja, aí aqueles não vão, aí na outra semana vai, fica uma situação difícil, e as pessoas notam, e o cuidado do apóstolo Paulo aqui, era para que isso não afetasse a caminhada da igreja de Filipos, não viessem a afetar, e possivelmente, diante do que estava ocorrendo com essas duas irmãs, outras crises relacionais poderiam se instalar ali na igreja, e ele estava com cuidado. Então ele inicia com o coração cheio de ternura, trazendo para perto, falando com elas, apesar da distância, não era possível, não era como hoje que nós temos os nossos telefones, é fácil, um celular, uma mensagem do WhatsApp, né, alguma coisa assim, algum contato, uma ligação, um chamado. Hoje é possível, de repente ele poderia até fazer uma chamada, né, com as duas irmãs juntas, mas não era possível. Então aqui na carta ele inicia: rogo, né, a vocês, coração cheio de ternura, chamando para perto. Em segundo lugar, Paulo inicia uma postura de imparcialidade. Ele trata as duas sem fazer distinção, trata as duas da mesma forma. O interesse está no bem-estar das duas, sem torcer por uma ou por outra. Ele torce pelo bem de ambos. É interessante a postura pastoral do apóstolo Paulo, postura bíblica. Ele não tem preferidos, ele quer ver o bem da igreja, o bem-estar, ele quer acertar, ele quer ajustar a caminhada da igreja. Paulo pediu às duas que vivessem em harmonia no Senhor. Nos céus, meus queridos, não há lugar para rivalidade, para onde estamos indo. As diferenças que existirem entre nós têm que ser acertadas, ajustadas aqui na terra. E Deus nos dá a oportunidade de fazermos esses ajustes. Quando nós investimos na reconciliação, damos espaço para o diabo continuar agindo. A discórdia é algo próprio dele, a discórdia, né? Própria dele, desculpem a troca. Então ele continua agindo, e ele quer ver a discórdia, ele quer ver a situação indo por água abaixo mesmo. Continuando, em terceiro lugar, o apóstolo Paulo se esforça sabiamente para levar as irmãs a um consenso, a se acertarem.
O versículo 2, esse versículo 2, na Nova Versão Internacional que eu li, ele fala: vivam em harmonia no Senhor. A edição Revista e Atualizada fala: pensem concordemente no Senhor. Então a necessidade de harmonia, de concordância, aqui dá a ideia de sentir ou pensar com modéstia, ser de um mesmo pensamento, ter a mente dirigida para o Senhor, independente dos pontos de vista diferentes. E muitas vezes nós temos pontos de vista diferentes e precisamos andar com isso, agir com isso. E não é porque eu tenho um ponto de vista e outra pessoa tem outro que nós vamos ser inimigos, que nós vamos ver uma crise relacional e nunca vamos continuar caminhando juntos de forma alguma. Nós precisamos abrir mãos de algumas situações, em alguns momentos, para que consigamos trilhar a caminhada que o Senhor propôs para nós, respondermos o chamado de forma satisfatória, não com crises relacionais instauradas, sem serem tratadas, que muitas vezes se transformam em raízes de amargura, como nós vimos no primeiro ponto. Paulo, escrevendo aos Romanos, no seu capítulo 12, versículo 3, ele falou: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Viver em harmonia aqui no Senhor levaria as duas a terem atitudes semelhantes à de Cristo. Viver em harmonia no Senhor nos leva a nos ocuparmos com as coisas de Deus com humildade, sem querer ser um maior que o outro, mas com humildade. Viver em harmonia no Senhor nos conduz a termos disposição para perdoar, para desfrutarmos de uma unidade que glorifica a Deus. Isso é viver em harmonia, ter um conceito equilibrado. Uma ilustração aqui bem prática para nós. A minha mão tem 5 dedos, né? Unidade aqui. Um dedo não pode desprezar o outro, por mais diferentes que eles sejam. Entre eles existe unidade e eles são super diferentes, mas eles estão aqui. Na hora de pegar, eles pegam, eles estão juntos, eles dão a mesma pressão, a mesma força, eles estão juntos, mas são diferentes. Em algumas situações, tem alguns que têm mais facilidade para determinadas atividades que outros não têm. Esses dias eu estava em casa fazendo um serviço manual, fazendo um rejuntamento de umas áreas que precisavam ser rejuntadas, e esse dedo aqui era o dedo que eu passava com mais facilidade, o dedão. Se eu fosse com o dedinho, ia ficar estranho, não dava. Então era mais esse dedo, o indicador. Mas todos estavam juntos. Na hora que eu pegava o pano para limpar, eles estavam juntos. Mas na hora de fazer uma determinada atividade, um era mais usado. É essa ideia que nós temos aqui, de ter essa harmonia, de ter um conceito equilibrado. É isso que nós temos aqui. Quando Paulo chama para viver em harmonia, ele está dizendo: busquem a unidade. Mesmo sendo diferentes, busquem estar juntos, busquem estar unidos, busquem estar em direção ao mesmo sentido. Essa é a posição que nós temos que ter dentro de uma igreja. Pessoas diferentes, com habilidades diferentes, conhecimentos diferentes, ideias diferentes, né? Idades diferentes e tantas coisas diferentes, formações diferentes, mas juntos, unidos. Unidade na diversidade, não há diversidade, hein? Unidade na diversidade de dons, de maneiras, de hábitos, uma série de coisas. É possível caminharmos assim. Falando aos Romanos também no capítulo 13, versículos 5 e 6, Paulo diz o seguinte: o Deus que concede perseverança e ânimo deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Um só coração e uma só boca, tá? Diferentes, mas a ideia aqui de um só sentido. Estamos juntos para fazermos o que temos a fazer. Nesse sentido, Paulo não está querendo aqui que Sintique e Evódia, eles não está querendo que elas, uma dissesse: eu tenho razão, você vai andar como você quer, eu vou andar como eu quero. Não,
né? Nós somos diferentes, cada um vai ficar na sua. Não, ele queria que, apesar de serem diferentes, que elas andassem juntas e que as diferenças fossem somadas para que elas caminhassem. Ele queria que elas pensassem como Cristo, agissem como Ele, andassem como Ele andou. E na vida cristã, nós não devemos buscar os nossos próprios interesses, devemos buscar os interesses do Senhor. Lucas capítulo 11, versículo 23b, aquele que comigo não ajunta, espalha. E muitas vezes nós estamos achando que estamos certos, estamos na nossa razão, na nossa postura, não estamos ajuntando, nós estamos espalhando. E precisamos ficar atentos quanto a isso. Quantas vezes nos vemos em situações difíceis, né, que precisaríamos ajuntar e nós não paramos para ver isso. Às vezes a questão de tomar partido é muito forte, a questão de parentesco, tantas coisas existem, e nós precisamos ter humildade, nós precisamos pensar nisso, diante de atitudes, diante de crises relacionais, nós precisamos ser imparciais, não podemos tomar partido de forma alguma, porque com certeza, se tomarmos partido, a coisa não vai ser acertada, não vai ser ajustada, ao contrário, ao invés de ajustes em crises relacionais, nós vamos ter mais separação, mais distância, mais conflitos. Então pense nisso, como você tem agido. Inicialmente Paulo nos dá a ideia aqui de sermos encorajadores, em segundo lugar de sermos imparciais, e muitas vezes não somos encorajadores, empurramos para lá, para cá, desprezamos, somos parciais, não temos posturas imparcial, tomamos partido, e as coisas não se ajustam, e a crise relacional, ela só aumenta, ela só piora. E quantas igrejas estão hoje divididas, quantas famílias que antes eram tão amigas, hoje estão tão longe, tão separadas, por causa de crises relacionais, e por causa da falta de sabedoria para lidar, falta de encorajamento, falta de posturas imparciais, essas famílias estão longe. Famílias que produziam para o reino, que eram uma bênção, que eram instrumentos nas mãos de Deus, hoje não são instrumentos na mão de Deus, são mau exemplo, são mau testemunho. Pense onde você está, pense diante do que você está. Se você tem à tua frente, chegou ao teu conhecimento alguma crise relacional, como você tem agido, o que você tem feito, quais as posturas que você tem tomado. Então inicialmente nós vimos aqui duas atitudes, né? Primeira, ser encorajador, e segunda, ser imparcial. E vamos ver agora por último, a terceira atitude diante de uma crise relacional, ser um reconciliador. Esse ponto agora, o terceiro versículo, para mim vai ser um ponto assim excelente. Eu gosto muito desse versículo e vou compartilhar com vocês algo prático que eu tenho vivido já durante um tempo, baseado nesse versículo 3, né? Ser reconciliador. Versículo 3 diz: sim, Paulo falando, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, né? Esse leal companheiro de jugo aqui, essa palavra grega é syzygos, tá? Eu vou falar dela já, vou falar bastante sobre essa palavra. Então peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Tá? Qual foi a atitude do apóstolo Paulo estando longe aqui? Ele estava longe, ele escreve, né? Ele tem atitudes de encorajador, é imparcial diante da situação, mas ele tem uma posição muito interessante agora no versículo 3. Ele pede ajuda a um syzygo, leal companheiro de jugo. Seria uma pessoa sábia, uma pessoa prudente que busca os interesses de Cristo, não os seus. Alguém digno para essa missão leal, uma pessoa fiel, sincera, genuína no interesse pelas coisas de Deus. Eu tenho na nossa igreja, e tenho até com algumas pessoas que não são da nossa igreja, eu tenho alguns grupos de WhatsApp, e o nome desses grupos, né, o nome inicial é syzygos, né, syzygos, companheiros de jugo. Então eu tenho esse grupo geralmente na nossa igreja, eu, a minha esposa e um casal, o esposo e a esposa, então syzygos com 4 pessoas, né? Tem algumas situações, o
que acontece nesse grupo? Nós tratamos de situações muitas vezes comuns aos quatro. Então, muitas vezes a esposa tem algo a falar, tem tido algum problema com o esposo, ela vai falar ali junto com a gente, todos tendo conhecimento. Não temos grupos assim, eu, minha esposa e uma esposa ou um esposo. Tem algumas situações específicas, mas são raríssimas. Às vezes, quando não é crente o esposo, a esposa não é crente, aí não dá para a gente ter uns cisígos. Mas geralmente, com o pessoal da igreja, nós agimos assim. Às vezes, no caso de uma irmã que é viúva, ou é sozinha, ou é solteira, nós temos alguns grupos que achamos necessário para a caminhada, esses grupos chamados cisígos, fulano, fulano e fulano. Então é interessante, as pessoas estranham inicialmente, mas a ideia é essa, são leais companheiros de jugo andando juntos, né? E eu fico feliz com isso, e as pessoas inicialmente não entendem, mas eu tirei daqui, do capítulo 3, do versículo 4, a ideia de cisígos. Então, às vezes nós conversando de alguma situação em casa, aí eu falo, tal pessoa falou isso e aquilo, aí minha esposa, foi no cisígos ou foi no particular dele? Então existe essa diferenciação. Nós temos os cisígos, onde nós juntamos pessoas, e temos vários grupos. Os casais da nossa igreja, eu creio que todos, se faltar um ou outro que nós não temos ainda, e eu preciso avaliar, diante dessa pregação, estou sendo assim incomodado agora em avaliar se tem ainda algum casal que eu não tenho um cisígo, juntamente com a minha esposa e com eles, né, com os dois, e quero andar assim, e andamos assim, e é uma bênção, a ideia de ser um grupo de WhatsApp de reconciliadores, né, ou conciliadores, poderia ser. Às vezes o casal está com um problema e eu e minha esposa estamos vendo, e nós conversamos e conseguimos ajudar a restaurar crises relacionais, às vezes enormes, através desse grupo. Tem sido muito bom. Paulo sabia que na igreja de Filipos existiam pessoas com as características de uns cisígos. Damos graças a Deus por ele colocar nas igrejas cisígos para promoverem reconciliação, cisígos que estão atentos, companheiros de jugo que são uma bênção na caminhada da igreja. Eu me sinto feliz, eu me sinto muito grato a Deus pelos cisígos que Ele tem colocado na nossa igreja. Eu não sei como tem sido a tua caminhada, com quem você tem tido contato, mas os cisígos faz toda a diferença na caminhada. Pense nisso. Nós damos graças a Deus pelos que Deus tem colocado conosco. A quem você tem recorrido diante de crises? Você conhece algum cisígo? Algum companheiro de jugo? Algum companheiro de caminhada? Companheiro sincero de lutas? Se você tem presenciado crises nos relacionamentos, como é possível que tenha acontecido, né? O que estava acontecendo lá com Evódia e Sintique, não fique falando para um ou para outro. Procure, né, de alguma forma alguém para te ajudar, ou se aproxime. Com essa atitude de comentar de um ou de outro, nós promovemos a desunião, a discórdia. Não investimos na unidade da igreja, do corpo de Cristo. E eu te convoco a ser um reconciliador, né? Ou busque um reconciliador. Se você não tem características, às vezes é novo na fé, não tem um bom domínio das escrituras, às vezes para tratar de um determinado assunto, busque um conciliador, busque um reconciliador, alguém que conhece melhor, que pode te ajudar. A humilde solicitação de Paulo aqui a um cisígo demonstra o amor dele por essas irmãs, demonstra o amor dele pela igreja. No versículo 3 ele fala, peço a você. É a mesma palavra que os líderes religiosos que representavam o centurião de Cafarnaum usaram lá em Lucas, no capítulo 4, para pedirem a Jesus que viesse curar seu servo. Eles pediram, imploraram, suplicaram com humildade. Peço a você. Era uma postura humilde, era um desejo de que alguém da igreja ajudasse. Paulo chega a seu companheiro de jugo pedindo humildemente que as ajude. Um ponto no empenho aqui de Paulo para ver a reconciliação dessas irmãs é a visão do que elas foram no passado. E ele fala aqui nesse trecho, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho.
Ele mesmo, o apóstolo Paulo, viu o que elas tinham feito pela causa do Evangelho no passado. No versículo 1, ele falou: meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, vocês que são a minha alegria, a minha coroa. Essas irmãs estavam juntas com esse grupo, estavam caminhando com esse grupo, e ele está se referindo a elas dentro do grupo. O que isso poderia contribuir para que o Cisigo se empenhasse na reconciliação? Eram pessoas que já estavam caminhando juntas, não eram pessoas novas, não eram pessoas imaturas, eram pessoas que já vinham na caminhada. Paulo aponta aqui para um histórico positivo, não para um histórico negativo. Quando estamos em posição de reconciliadores, é saudável olharmos para o passado, vendo os pontos positivos e pensarmos os pontos positivos. Meu irmão, minha irmã, vocês já fizeram isso, vocês fizeram aquilo, vocês estão juntos, nós estamos desde o início da igreja e agora, irmãos, vamos continuar. Novas estão chegando, esses problemas não podem afetar a caminhada da igreja. Vamos ajustar, ver pontos positivos é importante. Olhar para os erros, para os momentos e atitudes negativas não ajuda nada, só afasta muito, só aumenta a distância, e não era isso que o apóstolo Paulo queria, de forma alguma. Ele queria proximidade, ele queria ajustes, ele queria reconciliação. Quanto ao passado e o futuro delas, vale a pena o esforço para reconciliá-las. Paulo via assim: invistam para que elas vivam em harmonia, para que todos vivam em harmonia. Essa é a ideia da igreja de Cristo, viver em harmonia, viver unida, viver juntos, estarmos sem crises relacionais, sem coisas que nos separam, que nos afastam. Caminharmos unidos já não é fácil, meus queridos, quanto mais caminharmos desunidos, caminharmos com crises relacionais. Uma crise relacional, quando ela não é tratada, as consequências poderão ser muito graves, muito sérias. Algumas implicações que eu quero fazer aqui na sequência. Pensemos agora com quem temos tido conflitos, com quem temos enfrentado crises relacionais. O que nós temos visto na nossa caminhada? Pessoas que nós temos amizade, que nós temos proximidade, que estão vivendo crises relacionais. Essas pessoas são crentes em Cristo? Pare e pense nisso. Essa pessoa demonstrou no passado ser uma pessoa, um servo, uma serva do Senhor? Será que enfraqueceu por causa de uma crise relacional? E você tem conhecimento e tem se aquietado e não tem feito nada? O que você está fazendo para reconciliar ou para promover reconciliação? O que você tem feito? Pense aí. Tem algo guardado na tua mente, tem algo que você sabe que é um segredo só seu e talvez de uma pessoa, de um atrito, de uma situação. Você acha que isso é certo? Nesses 3 versículos do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, ele nos ensinou muito sobre a restauração em crises relacionais. E o que você pode fazer, o que nós podemos fazer diante de tudo isso que nós vimos agora há pouco, nesse trecho, nesses 3 primeiros versículos do capítulo 4. Algumas coisas práticas que eu quero deixar aqui para encerrar a nossa reflexão dessa noite, o nosso culto ao Senhor, a palavra dele falando aos nossos corações nessa noite. Como parte envolvida em uma crise relacional, tá? Quero falar com você, que talvez seja parte. Se dispõe a enfrentar o que levou ao conflito, olhando para o bem do corpo de Cristo. Evite atitudes egoístas, só pensando em você, no que está perdendo. Quem está perdendo é o reino de Deus, meu querido, minha querida. Cuidado com o orgulho cega. E muitas pessoas, às vezes, com posturas orgulhosas: não, eu estou certo e eu não abro mão, e eu isso e eu aquilo, e de repente a crise instalada e a situação piorando e o orgulho fortalecendo e a raiz de amargura nascendo e brotando, nascendo e se arraigando cada vez mais, e a situação ficando complicada e uma igreja ficando dividida muitas vezes por causa de uma crise relacional, por causa de uma pessoa, por causa do orgulho. Pare agora e pense. Se dispõe a ser ajudado por um Cisigo. Deus tem levantado pessoas assim nas igrejas. Na nossa igreja tem Cisigos excelentes.
Eu creio que nas demais igrejas tem também. Para os que estão nos ouvindo aqui, que são de outras denominações, de outras igrejas, eu creio que tem bons conciliadores nas igrejas, por todo mundo, na face da terra tem muitos. Então é super importante num momento desse, né, como parte envolvida numa crise relacional, se aproximar de uma pessoa, pedir ajuda. Isso vai ser muito importante, vai nortear para uma solução. Procure o mais breve possível ajuda para ter o relacionamento restaurado. É interessante que, diante de algumas crises relacionais, de alguns conflitos que nós temos tratado ao longo dos anos, muitas vezes eu tenho visto as pessoas temendo muito o que a outra pessoa vai falar. E às vezes vão para uma restauração de um relacionamento e falam, mas eu fiz isso, você fez aquilo. Então um cizigo ele precisa ter muita sabedoria para nesse momento não deixar que fique se levantando situações do passado, ou levantando quem estava com a razão, ou isso ou aquilo. É reconhecer quem errou, reconhecer diante de Deus o pecado, pedir perdão e pedir perdão para outra pessoa. E o perdão é uma atitude que liberta. E uma pessoa, quando muitas vezes está numa crise relacional, que há necessidade de perdão, ela sofre, ela se angustia, né? É algo que enclausura a pessoa, que prende a pessoa e que ela fica sofrendo ali. Eu me lembro de uma situação alguns anos atrás, muitos anos atrás, creio que aí para seus 20 anos atrás, uma situação em que uma pessoa tinha um conflito com outra e procurou a minha esposa para ajudá-la na solução daquele conflito. Mas ela estava tão tensa, tão nervosa para ir resolver aquele conflito, que ela pensava em tudo, em todas as reações, todas as possibilidades que a outra pessoa faria, que falaria. E foi tão interessante quando elas foram para resolver aquela situação, que chegaram, a outra pessoa se rendeu, a outra pessoa estava carente da reconciliação. Quantas vezes nós fazemos um monstro, a outra pessoa um monstro, porque ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela sempre, aí começamos a pensar coisas do passado e trazer, porque ela é assim, porque o pai é assim, envolvemos já a família, é uma confusão generalizada, quando a situação às vezes é tão simples de ser resolvida. Então procure, se você é parte envolvida em uma crise relacional, procure um cizigos que possa te ajudar, procure alguém, um companheiro de julgo que possa estar com você e te ajude e você tenha êxito na solução desse problema. Como cizigo, né? Como companheiro de julgo, também aqui quero deixar algo para você. Ore por sabedoria para ser um encorajador. Sabedoria de Deus, Deus dá sabedoria, Deus mostra, Deus dá clareza, Deus dá as palavras, Deus dá a direção do que fazer, de como fazer, quando fazer. Deus dá. Seja dependente do Senhor, se você é um cizigo, se você é um encorajador, se é mais maduro. Eu falo às vezes se você é mais maduro, e quantos que são mais maduros estão vivendo conflitos relacionais, quantos estão vivendo crises relacionais. Então, peça sabedoria a Deus para ser imparcial, para não tomar partido. Vigie com a questão de tomar partido, vigie com o que você vai falar, vigie com o que você vai perguntar, porque você vai para ser um reconciliador, não para ser um causador ou uma causadora de mais problemas. Se disponha para investir no reino de Deus como um reconciliador. Será uma bênção a tua vida, na vida das pessoas ou da pessoa com quem você vai tratar ou que você vai ajudar. Atitudes diante de uma crise relacional, nós vimos hoje que são importantíssimas, que eu paro e que eu olho como um cizigos. Eu tenho várias pessoas com quem eu caminho e tenho sido instrumentos de Deus para a restauração de relacionamentos em crises relacionais. Eu tenho tido esses pontos aqui, esses 3 pontos como base para mim: ser encorajador, ser imparcial e ser um reconciliador. Se nós agirmos assim, com certeza as nossas igrejas serão diferentes. Teremos menos problemas, teremos uma vida mais transparente e exemplar para as pessoas que nos veem. Elas vão ver que existem problemas sim, mas que os problemas são tratados, que os relacionamentos são restaurados. E isso é testemunho, isso não é vergonha.
porque crises nós temos em todos os lugares. Eu no início da pregação falei, as crises relacionais nós temos em casa, né, no trabalho, na escola, na igreja, em todos os lugares nós temos. E quando as pessoas olham para nós e nos veem numa crise relacional, eles ficam esperando, principalmente um descrente, eu quero ver como é que esse crente vai fazer, eu quero ver como é que esse crente vai agir. E muitas vezes eles ficam observando para ver quais serão as nossas atitudes. E fica aqui o desafio, para que as pessoas, vendo você em uma crise relacional, eles façam uma boa leitura, procure ajustar, procure se acertar, procure uns cisígos se disponham, sejam verdadeiros companheiros de jugo, estejam juntos para ajudar, para que sejamos uma bênção para a glória do Senhor. A frase inicial, eu volto a repetir aqui, atitudes leais restauram crises relacionais, e as atitudes leais são essas, encorajador, imparcial e reconciliador. Essas são atitudes leais, essas são atitudes que vão ajudar na restauração de relacionamentos, na restauração de famílias, na restauração da igreja, na restauração da caminhada. E o Senhor tem nos chamado para sermos cisígos, para sermos companheiros de jugos, fiéis companheiros de jugo. O Senhor tem nos chamado para agirmos. Então vamos descruzar os nossos braços hoje e fazer algo, e não deixar crises relacionais continuando na igreja. Muitas vezes a crise relacional, quero dar esse último exemplo para fechar e para orar aqui, é como se fosse uma machucadura, um ferimento que está com pus e está ali coberto e fica, e há necessidade de alguém para chegar ali, para ter posturas, para que uma incisão seja feita, né? Para que o pus seja tirado, para que seja tratado, para que haja restauração. E nós estamos nessa função muitas vezes, meus queridos, e não podemos ficar olhando situações de crises relacionais calados, indiferentes. E eu quero orar agora por você que está numa crise relacional, por você que pode ser um agente de Deus para a solução de uma crise relacional. Eu quero orar por todos nós agora. Oremos juntos. Querido Pai, eu coloco diante de Ti essa palavra, uma palavra tão interessante, uma palavra tão específica, ó Deus, palavra orientando a cuidar de crises relacionais. Pai, se tem alguém nesse momento ouvindo essa palavra que está vivendo uma crise relacional, eu peço a Ti agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor quebrante esse coração, que todo orgulho, ó Deus, toda falta de humildade caia por terra agora, e que essa pessoa seja movida pelo Senhor através do Teu Espírito, buscando reconciliação, se dispondo a perdoar, se dispondo, ó Deus, a pedir perdão. Em nome de Jesus, Pai, atue agora em corações. Use, Pai, os cisígos, os fiéis companheiros de jugo, os leais companheiros de jugo, ó Deus. Use agora, desperte, dê sabedoria, dê visão, Pai, dê discernimento, ó Deus, para que as atitudes aconteçam de encorajamento, de imparcialidade, posturas de reconciliação, para que os relacionamentos sejam restaurados e a tua igreja caminhe segura e firme, animado, ó Deus, sem problemas, sem situações pecaminosas que travam a caminhada da igreja. Muito obrigado, ó Deus, por essa palavra. E ajude-me, Senhor, como um cisígos também, como um conciliador, ó Deus, que as situações que muitas vezes enfrentamos, que nós tenhamos sabedoria e façamos, ó Deus, de acordo com a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Ora sim, ó Deus, agradecido porque sei que o Senhor está no controle e essa palavra veio no dia certo, o Senhor sabe por quê e creio que está tratando com vidas e eu Te agradeço. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ora agradecido a Ti por tudo, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, uma boa semana e que possamos enfrentar os problemas que virão sob a orientação do Senhor. O Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso, está no controle de todas as coisas. Apesar de não estarmos com as nossas reuniões presenciais, estamos confinados, mas muitas vezes no confinamento acontecem as crises relacionais. Então eu não vou continuar pregando aqui, mas não fiz essa abordagem dentro da pregação, mas
veio à minha mente agora. Muitas vezes nos relacionamentos, no confinamento, as crises relacionais acontecem. Então tome cuidado e procure ajustar. Não deixe que raiz de amargura alguma nasça, brote e crie raízes na tua casa, no teu lar, e você fique indiferente a tudo. O Senhor está no controle, mas as atitudes que eu tenho que tomar e você tem que tomar, nós devemos nos dispor para isso. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana, se o Senhor assim nos permitir. Amém?